Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A temática de hoje, relacionamento entre pais e filhos. Daqui a pouquinho você vai poder ouvir a mensagem do Reverendo Hernandes Dias Lopes acerca desse assunto, mas antes, como de costume, esse bate-papo gostoso, informal, com o pastor Rosser Guimarães Lopes. Como tem sido um privilégio, pastor Rosser, poder a cada semana estar aqui ao seu lado conversando sobre as verdades das Escrituras aplicadas de maneira prática ao nosso dia a dia. E hoje, como não poderia ser diferente, mais um assunto nessa direção. Agora falando do relacionamento entre pais e filhos. Muitas vezes nós que somos pastores, estamos no ministério pastoral, lidamos com situações de aconselhamento ou somos procurados por conta de algumas tensões familiares no relacionamento entre pais e filhos, independente da idade dos filhos, sejam os pequenos no momento da criação, formação e disciplina, sejam os adolescentes ou até mesmo os filhos adultos. Para cada momento tem os seus desafios e nós então sempre somos procurados nessa perspectiva. E hoje a gente pode falar então de um assunto tão prático como esse, relacionamento entre pais e filhos. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Verdade e Vida. Que prazer e que assunto desafiador, meu querido Reverendo Rodrigo, porque muitas vezes nós vemos pessoas que têm muitas dificuldades com seus pais, até depois que crescem, e elas querem rejeitar a atitude dos seus pais só para perceber na sua própria vida que quando elas crescem, elas atuam igualzinho ao que os seus pais faziam. É verdade. É impressionante a influência que os nossos pais têm sobre nós. Daí a importância de que nós, de fato, busquemos ouvir a palavra do Senhor para que aprendamos a nos relacionar com os nossos filhos e com os nossos pais de acordo com aquilo que Deus preparou para nós, para que esse relacionamento seja edificante, abençoador e transformador. E como em todas as nossas conversas, não é verdade, pastor Rodrigo? O Evangelho é o centro de tudo. Então, o centro para um excelente relacionamento entre pais e filhos é que esse relacionamento seja fundamentado no Evangelho. E agora eu vou fazer a pergunta ao pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, como o relacionamento entre pais e filhos pode ser, de fato, um relacionamento centrado no Evangelho de Cristo e que implicação o Evangelho traz tanto para a conduta dos pais no tratamento com seus filhos e dos filhos no tratamento com seus pais? Excelente pergunta, pastor Rosser, como o senhor costuma dizer. Mas é fascinante nós percebermos como o Evangelho ele nos guia em todas as situações, porque todas as vezes que nós temos qualquer tipo de dificuldade, problema, frustração, adversidade, nós entendemos que existe uma causa primária disso tudo, que é aquilo que nós chamamos de pecado. Nosso coração ele está distante do lugar onde ele deveria estar, porque nós, enquanto humanidade, viramos as costas para Deus. E isso afeta todas as coisas, e afeta os nossos relacionamentos, todos eles, e afeta os nossos relacionamentos familiares. Então, muitas vezes, o problema que nós encontramos dentro de casa, relacionamento entre pais e filhos, de uma parte e de outra, tem a ver com essa situação, com a inclinação do nosso coração, que acaba fazendo com que nós construamos para nós mesmos alguns ídolos, e isso traz problema em qualquer relacionamento. Afinal de contas, esses ídolos estão presentes. E a sabedoria de Deus, ela acaba nos trazendo, então, a partir do Evangelho, alguns direcionamentos práticos para aqueles que compreenderam quem Deus é e quem nós de fato somos, que tiveram seus olhos abertos pelo Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, como agora proceder de forma prática em cada situação, em cada relacionamento, inclusive no âmbito familiar. E a sabedoria de Deus fala que, enquanto filhos, nós devemos honrar os nossos pais, obedecendo essa premissa, esse direcionamento, esse mandamento, ou seja,
com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, nós devemos fazer com que os nossos pais, eles se percebam e se sintam honrados. Isso tem a ver com respeito, e repare, respeito não está ligado à autoridade, mas essa submissão e respeito tem a ver com um relacionamento pautado no amor, porque nós fomos amados em Cristo, porque nós fomos amados por Deus em Cristo e amados pelos nossos pais, nós respondemos isso de forma diferente. Mas ainda que a gente não perceba isso no relacionamento próximo familiar, ainda nós temos a convicção de que o amor de Deus pode transbordar de nós e transformar tudo em volta, mesmo que a relação para com os nossos pais seja uma relação difícil. Mas agora, porque nós conhecemos um amor que transcende todas as coisas, que é o amor de Deus, nós podemos assim mesmo amar, mesmo nas situações que nós não nos sentimos amados. Então, nós respeitamos por amor e honramos assim aqueles que nos conceberam, aqueles que cuidaram de nós. E há um direcionamento, pastor Rossi, também na contrapartida aos pais que devem então direcionarem os seus filhos a partir desse entendimento, dessa compreensão de que nós somos pecadores, de que nós carecemos de sermos redimidos, e isso é possível em Cristo Jesus. E dentro dessa perspectiva há agora então um caminho. Nós temos a obrigação, a responsabilidade enquanto pais, de caminhar com os nossos filhos, trazendo instrução, ou seja, direcionamento para eles, porque afinal de contas, dependendo da idade, ou mesmo depois de certa idade, eles ainda carecem de serem direcionados. Todos nós precisamos disso. E também de disciplina, ou seja, correção nesse caminho, porque no momento em que ele estiver se desviando desse caminho, a correção vai fazer com que ele volte para a rota correta. E qual é essa rota? O centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas isso não é simples assim, né, pastor Rossi? Isso traz desafios no dia a dia, né? Com certeza, meu amado pastor Rodrigo. E enquanto você dava aqui a sua resposta, eu ficava fascinado como a Bíblia providencia de fato uma atitude para nós, tanto como filhos, como na nossa postura de pais. Porque há pessoas que dizem, mas meu pai foi tão mal, tão injusto. A Bíblia diz que você tem que honrar o seu pai, ainda que ele tenha sido mal e injusto. E a Bíblia nos ensina a criar nossos filhos, como o pastor Rodrigo falou, de maneira centrada no Evangelho, pregando para eles que eles têm esperança de redenção, justificação, santificação, crescimento espiritual em Cristo Jesus. E quando eles errarem, nós os disciplinamos com amor, visando o crescimento e a correção, e os criamos na admoestação, no aconselhamento. É a figura de Deuteronômio que diz que você deveria ensinar o seu filho assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, de manhã, de noite. A palavra tem que estar como frontal na nossa cabeça. Mas pensando em toda essa perspectiva desse relacionamento, meu amigo pastor Rodrigo, talvez alguém que esteja em casa se sinta muito ferido porque ou não tenha conhecido seu pai, ou não tenha tido um bom relacionamento com seu pai, e isso seja uma marca na vida dessa pessoa. É importante que essa pessoa entenda que ainda que o seu pai humano tenha falhado, você tem um pai que está nos céus. E a Bíblia diz que esse pai te amou antes da fundação do mundo. E esse pai mandou Cristo na cruz para pagar os teus pecados. E ainda nas circunstâncias mais difíceis da sua vida, esse pai não te abandonou. Ele deu Cristo por você. Ele nunca te abandona. Às vezes ele usa uma situação difícil para quebrantar o nosso coração, para mostrar a nossa fragilidade, para nos fazer entender que nós não somos nada sem o amor do Senhor na nossa vida. Então, se o seu pai não foi perfeito, não se sinta pobrezinho, porque o Pai dos céus deu Cristo por você e nunca te abandona. Busque então um relacionamento com o Pai que está nos céus. E o seu coração vai ser suprido, a sua alma vai ser cheia, e aí você faz o seguinte, aproveita para ser um bom pai para o seu filho, já que o seu pai não foi tão bom para você assim. Porque aí você faz a diferença e abençoa a próxima geração.
Amém. É exatamente isso que o Evangelho faz em nós. Ele nos transforma. Jesus é aquele que pode fazer novas todas as coisas. E talvez você, de fato, traga isso em relação à sua família. Você olha para o passado e pensa, mas a minha família nunca foi estruturada, a minha família nunca foi boa, mas Jesus, aquele que transforma todas as coisas, pode fazer algo novo em você e através de você. E a gente ora a Deus que, de fato, você possa experimentar aquilo que só o Evangelho pode fazer. Não sai daí não. Daqui a pouquinho você vai ouvir essa mensagem valorosa por meio do pastor Hernandes Dias Lopes, relacionamento entre pais e filhos. Aqui no programa Verdade e Vida, logo depois do nosso intervalo. Amém. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu quero ter a alegria e o privilégio de tratar com você sobre um dos assuntos mais relevantes da sociedade, da família, da igreja, que é o relacionamento entre pais e filhos. E quero basear esta mensagem em Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. Vamos à leitura deste texto. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O conflito pais e filhos não é novo. Ele recua ao começo da história. Esta tensão sempre existiu. É claro que na medida que os anos vão se passando, os séculos vão se dobrando, os milênios vão chegando, esta crise se agrava e mostra a feiura da sua carranca. Um dos sinais do fim dos tempos é que os filhos seriam desobedientes aos seus pais. Esse conflito de gerações, esta tensão dentro de casa, onde o coração dos pais não está convertido aos filhos, nem o coração dos filhos convertido aos pais, gera maldição na família. Porém, este certamente não é o propósito de Deus. E esse texto que acabamos de ouvir trata desta matéria, regula este assunto, pavimenta o caminho de um relacionamento harmonioso e saudável entre pais e filhos. Eu gostaria de começar com o papel dos pais. Agostinho de Hipona, que foi um dos expoentes da história da igreja nos primeiros séculos, disse que um pai deve educar seus filhos 20 anos antes deles nascerem. A vida que levamos hoje, ou você jovem está levando agora, já deu start, o começo, o início
nesse processo da educação de seus filhos que virão amanhã. E então o texto bíblico é claro: e vós, pais? E aqui a palavra pais é uma referência específica aos homens, aos maridos, aos pais. Diz assim: não provoqueis vossos filhos a ira. Um pai pode provocar o seu filho, a sua filha, os seus filhos a ira, quando este pai não é coerente, requerendo uma coisa dos filhos, mas não sendo exemplo para eles naquilo que se requer dos filhos. É quando ele diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de fazê-lo. Os pais provocam os filhos a ira quando eles não colocam as normas claras, o que pode e o que não pode. Não há uma clareza entre direitos e responsabilidades. Os filhos ficam à deriva, sem saber o que fazer. Os pais provocam os filhos a ira quando são injustos com os filhos, quando priorizam um filho em detrimento do outro, quando comparam um filho com o outro, quando exigem dos filhos o mesmo desempenho, quando podem exigir apenas o mesmo empenho. E desta maneira favorece um filho em detrimento do outro. Isso produz certamente ira nos filhos, predileção, favorecimento. Mas o texto prossegue e diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Bom, criar filhos não é brincadeira, não é brincadeira. Há muitos pais hoje que são adultos apenas na idade cronológica, a gente chamaria isso de adultescência, adultos adolescentes. Há pais hoje que querem ser apenas amigos dos filhos, mas não querem assumir o papel de pais, do ensino, do confronto, da exortação, da disciplina, dos limites. Talvez para compensar a ausência, talvez para compensar a falta de atenção, de prioridade. Então, substituem presença por presentes, então querem sempre agradar os filhos para ficarem bem na foto com os filhos, mas abrem mão do seu papel de líderes do lar, de educadores, para criar os filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. A ideia aqui de criar na disciplina e na admoestação é que filhos precisam de limites. Filhos precisam saber o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, o que faz e o que não faz. Os filhos precisam de normas, balizas. Que hora sai, que hora chega, aonde vai, com quem vai, o que vai fazer. É mais fácil deixar. É mais fácil não se importar. Custa menos não confrontar. Mas esta lassidão, este afrouxamento, mais tarde vai custar um preço muito alto para esses filhos. Então o papel dos pais é criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra admoestação vem de uma palavra grega muito interessante, que é o confronto verbal. É o bate-papo, é a conversa, é o olho no olho. É sentar e conversar. Há muitos pais que não conversam com os filhos. Há muitos pais que não dialogam com os filhos. Há muitos pais que não olham nos olhos dos filhos para dizer: meu filho, isso, aquilo outro. Olha, não faça isso, o meu filho faz aquilo outro. Meu filho, siga esse caminho, meu filho, não siga aquele outro caminho. Os pais precisam ter essa autoridade para olhar nos olhos, para confrontar, falar a verdade em amor.
Os filhos precisam se sentir protegidos pelos pais, eles precisam ser os conselheiros mais importantes, mais achegados. Os pais precisam ter tempo para os filhos. Porque já imaginou o filho dizer, pai, eu preciso falar com você. Não tem tempo. Meu pai me ajuda aqui nos deveres da coisa. Não, procura o seu coleguinha, mas o telefone toca, o pai corre para atender o telefone e gasta meia hora. Então os nossos filhos precisam ter prioridade na nossa vida, na nossa agenda, no nosso tempo. Precisamos criar pontes de contato com o coração dos nossos filhos, se queremos amanhã que eles busquem a nós, porque hoje, quando os filhos são pequenos, eles choram para ficar conosco. Amanhã, mais tarde, os pais vão chorar para ficar com os filhos. Invista hoje para você colher amanhã. Mas o texto diz, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não basta apenas dar uma boa educação para os filhos, não basta apenas ter uma boa casa, dar roupa, dar calçado, dar conforto. Os nossos filhos precisam, sobretudo, de salvação, de conhecerem a Deus, de terem uma experiência com Deus. A fé se aprende em casa. Nós precisamos passar o bastão da fé para os nossos filhos, para que eles conheçam a Deus, para que eles vejam em nós, seus pais, um exemplo de vida cristã, digna de ser imitada e seguida. Mas agora note comigo que depois de falar do papel dos pais, o apóstolo Paulo vai tratar do papel dos filhos, e Paulo diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A palavra pais aqui já não é só pai, homem, marido. Pais aqui é pai e mãe. Então, cabe aos filhos obedecerem ao pai e à mãe. Porque desobedecer pai e mãe é uma evidência de decadência. Quando a família está confusa, conflituosa, em pé de guerra, quando não há paz na casa, quando não há harmonia no lar, quando o diálogo morre, quando a frieza gelada toma conta da comunicação, quando a hostilidade assume o trono da família, esta família vira uma família disfuncional. Uma família disfuncional vai gerar uma sociedade violenta. Porque o que é a sociedade? O que é a nação, senão a somatória das suas famílias? Se nós queremos uma pátria livre, uma pátria bem-sucedida, próspera, nós temos que ter lares bem estruturados. É a célula mãe, a célula máter da sociedade, é a família. É por isso que os filhos precisam obedecer pai e mãe. Eu sou pastor há 40 anos. Durante toda a minha vida eu cuidei de pessoas. Eu nunca vi um filho desobediente a pai e mãe que fosse feliz na vida, bem-sucedido na vida, tivesse sucesso na caminhada, fosse bem-sucedido no casamento ou tivesse uma vida plena, maiúscula, superlativa. Esse é um princípio básico. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Mas ainda o texto prossegue e diz o seguinte, honra teu pai e tua mãe. Honrar é mais do que obedecer. É possível obedecer e não honrar. É possível ser um legalista dentro de casa, mas não honrar pai e mãe. Jesus ilustrou isso com a parábola do chamado filho pródigo, onde o filho mais velho trabalhava, nunca saiu de casa, nunca gastou dinheiro com vida dissoluta, mas trabalhava como escravo. Ele não tinha amizade com o pai, ele não se deleitava no pai, ele era um escravo dentro de casa. O texto diz que os filhos precisam honrar os pais. Honrar os pais. Não ser um motivo de tristeza para os pais, mas dar prazer para os pais. Porque obedecem, porque honram, porque cuidam, porque velam pelos pais. Quando os pais chegam na velhice, eles não desamparam os pais.
E é uma bênção, uma promessa divina para os filhos que honram seus pais. Primeiro, vida longa. Quantos filhos têm sua vida ceifada precocemente porque não escutaram os pais? Se envolveram com amizades erradas, frequentaram lugares errados, fizeram coisas erradas por não ouvirem pai e mãe. Segundo, o texto diz que quando você honra pai e mãe, não apenas você tem uma vida longa, mas você tem uma vida próspera e feliz. A bênção de Deus vai acompanhar você. É a bênção de Deus que enriquece e com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti, diz a Bíblia. Então, quando você honra seu pai e sua mãe, você tem a bênção de Deus, você tem vida, você tem prosperidade, você tem uma vida bem-aventurada. Agora, eu faço uma pergunta, como é que está o clima lá na sua casa? Como é que você trata seus pais? Como é que você se relaciona com seus filhos? Qual foi a última vez que vocês sentaram ao redor da mesa para bater um bom papo? Qual foi a última vez que você procurou seu pai e sua mãe para pedir um conselho, uma orientação? Qual foi a última vez que você teve liberdade de abrir o coração para o seu pai e para a sua mãe pedindo conselho? Qual foi a última vez que você sentou com seu filho, com a sua filha, para dar uma orientação na vida pessoal, emocional, profissional, espiritual? Está na hora de nós revertermos este quadro da crise familiar, priorizarmos a nossa casa, a nossa família, cuidarmos da nossa família com todo amor, com todo zelo. Porque nenhum sucesso que a gente alcance fora dos portões compensará o fracasso dentro dos portões. Nossa família é o nosso maior patrimônio, nossa maior riqueza. Nossos filhos são a nossa maior herança. Conviver e honrar pai e mãe é um dos grandes privilégios que você tem, jovem, que está aí me escutando. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu lar. Deus abençoe você, pai, você, mãe, você, filho, você, filha, que a sua casa seja uma fonte de vida, um lugar de prazer e deleite. Eu quero orar com vocês. Deus amado, eu quero te agradecer pela tua palavra e quero te pedir, Deus, agora que tenhamos lares saudáveis, felizes, plenos da alegria da tua presença. Se há feridas, que elas sejam curadas, se há mágoas, que elas sejam perdoadas, e que um tempo novo de refrigério e de bonança venha sobre a nossa casa, pois é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Chegamos agora ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Espero que você tenha sido ricamente abençoado, abençoada por esse programa. Hoje, nossa temática, relacionamento entre pais e filhos. Muitas vezes, esse ambiente da família traz para nós algumas inquietações e nós esperamos que por meio da palavra de Deus você possa experimentar uma mudança na sua família, você possa viver algo novo e especial por meio daquilo que só Cristo pode fazer. E se você de fato foi então abençoado, abençoada por esse programa e quer compartilhar com amigos e parentes tudo que você ouviu, é muito fácil de fazê-lo. Basta você entrar em contato conosco por meio do nosso WhatsApp. O código de área é o 11 947 18 94 50. Você vai digitar a palavra vida e sabe o que vai acontecer? Você vai receber aí onde você está, no seu celular, o programa Verdade e Vida de hoje. E você vai poder então encaminhar para quem você quiser. Se você quiser também acompanhar os outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube, tanto o canal do programa Verdade e Vida, youtube.com/programa Verdade e Vida, como o canal oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, o youtube.com/IPB Oficial. E na semana que vem,
nós estaremos aqui de volta novamente, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.